Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, hoje aqui pelo Agrocanal. Você está no Agrocanal comigo? É isso mesmo, estamos pelas antenas parabólicas em todo o Brasil. Você está nos acompanhando também pelo Facebook, pelo YouTube hoje, também pela TV Imaculada Conceição, que vai mandando o nosso sinal para todo o estado do Mato Grosso do Sul aberto. Obrigado pela sua participação. O Canal do Boi hoje está tendo um grande evento, leilão de reprodutores de touros lá da CFM. Aliás, vou fazer uma coisa que não estava combinado, vou surpreender aqui a minha equipe antes de ir para começar as notícias. Vou pedir para o pessoal, pede o sinal aí do que está acontecendo no Canal do Boi. Só quero mostrar um pouquinho como é que está andando esse leilão da CFM, com vários reprodutores que estiverem à disposição. Na hora que vocês estiverem, coloca aqui no Plasma. Esse é um leilão realmente muito importante. Já temos eles aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, Naira. É um leilão realmente fundamental, tradicionalíssimo, mega leilão da CFM. Está aqui, @Play Central Leilões, trazendo essa oferta para você. Eu quero ouvir o Lourenço Campo rapidamente, só para um pouquinho. Deixa eu ouvir ele bater no martelo. De 50, que trio. Comprador do lote número 28 é Tulipa Agropecuária. Maravilha, abraço, turma, Rodrigo. tá aí. O leilão está acontecendo no Canal do Boi, então se você quer participar de um leilão, você vai lá para o Canal do Boi, né? Hoje a gente está aqui no Agrocanal e uma grande oferta, mega leilão da CFM. Só quis mostrar ali um pouquinho do que está acontecendo. Estamos sempre muito integrados por aqui, então quer fazer bons negócios, Canal do Boi, notícia a partir de agora no Agricultura BR. Começa o programa de hoje falando sobre soja. Você acompanha comigo agora as informações a respeito das vendas do Departamento de Agricultura norte-americano. E os Estados Unidos confirmaram comercialização de 1.400.000 toneladas da oleaginosa da soja. Foi isso que foi confirmado hoje no relatório de vendas e exportações, tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. Então vamos para essa câmera aqui para mostrar como é que ficaram as vendas semanais até o dia 30 de julho. Observe que a venda da semana na campanha 19/20, olha só o que eu estou dizendo, campanha 19/20, ficou com 345.190 toneladas, totalizando agora 46.940.000 toneladas. Eu sempre afirmo, né, os números aqui que estão sendo de vendas das últimas semanas para a safra 19/20, esses números vão mudar. Por quê? Não tem como entregar mais na safra 19/20. Então vai ter cancelamento aqui e ela vai passar automaticamente para a safra 20/21. A meta de exportação da safra velha é de 44.910.000 toneladas, então você já tem uma ideia mais ou menos do cancelamento. O que teve essa venda de 1.400.000 toneladas, que é a notícia mesmo, é a safra 2020-2021. E é o que eu vou mostrar agora. Vendas até o dia 30 de julho, ficou menos que a metade do que tinha vendido na semana encerrada no dia 23. Vendas semanais de 1.400.000 toneladas, a safra nova 2020-2021, que os norte-americanos estão com ela nos campos, vai chegando agora a 15.130.000 toneladas de soja vendida. Esse é o número que eu vou trazendo para você, para uma meta de 55.790.000 toneladas de soja dos Estados Unidos. Esses são os números para a oleaginosa norte-americana e que você acompanha sempre aqui no Canal do Boi. O que acontece? Olha, tem comercialização de soja, tem a China precisando comprar. A China, mais uma vez, foi o grande comprador de soja dos Estados Unidos nessa semana, só que comprou menos do que aquilo. Inclusive, já que eu falei de China, olha na tela. O Departamento de Agricultura norte-americano, naqueles relatórios avulsos, que são apresentados normalmente de maneira diária, confirmaram vendas de 126.000 toneladas de exportadores privados para quem? Para os chineses. Esses números foram divulgados também nesta quinta-feira. E esses números que eu apresentei das vendas totais da semana têm a ver com China. A China está indo comprar soja nos Estados Unidos mesmo. Por quê? Porque não tem soja no Brasil. Só que uma semana antes, da semana encerrada no dia 23 de julho, a compra total ali chegou a mais de 3,5 milhões de toneladas. Os chineses compraram quase tudo, então, naquela semana do dia 23 de julho. Agora, 1.400.000, mais uma vez, a China foi a mais importante, 460.000 toneladas que os chineses compraram na semana, mas bem abaixo do volume de uma semana antes. Então, eu vou mostrar agora como é que vem soja em Chicago. Quais são os fundamentos ou
os parâmetros do mercado neste momento. Esses de hoje, evidentemente, relatório de vendas e exportações, mostrando uma situação mais amena em relação à demanda por soja norte-americana do que se tinha uma semana antes. E, claro, aquele relatório lá da segunda-feira, que é o de acompanhamento de lavouras, que mostrou uma melhora de 1 ponto percentual para as lavouras de soja dos Estados Unidos. Somando com a semana anterior, são 3 pontos percentuais de melhora nas lavouras em 2 semanas. Então, os parâmetros são de queda, porque vai confirmando uma boa safra norte-americana. Veja comigo na tela como é que vem soja em Chicago. Não poderia ser diferente, mas agora até que vem numa boa situação, soja norte-americana operando na Bolsa de Chicago, vindo agora na estabilidade. Setembro, $8,74 mais 6 por bushel. Eu destaco novembro também a $8,78 mais 2. Janeiro, $8,84 mais 6 por bushel. São os números que eu vou mostrando para você aqui para a soja em Chicago. Março vem na estabilidade também, mas aí com viés de alta, $8,87 mais 6 por bushel. Tudo na estabilidade com soja em Chicago. O mercado, de certo modo, espera informações, espera alguma novidade para se posicionar. Agora a grande questão fica por conta do relatório de oferta e demanda, que vai ser apresentado nesta próxima semana e deve trazer ali uma situação de melhora nas estimativas de produção norte-americana. É o que vai apontando a maior parte dos analistas que operam lá nos Estados Unidos. Sigo falando a respeito agora de mercado, de um fator que influencia diretamente qualquer produto de exportação brasileiro. Eu estou falando do dólar. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar comercial. Vou virar para lá para mostrar para você como é que vem a moeda norte-americana. Dólar vindo a R$ 5,34 mais 8. A alta é de 1,04%. Para a moeda norte-americana, vem forte a moeda dos Estados Unidos em relação à alta aqui no Brasil. Daqui a pouco o Pulga vai me explicar o que está acontecendo, porque antes eu vou falar de uma informação que pode justificar parte desta alta. Eu falo a respeito da taxa Selic, taxa básica de juros. Nesta última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária Nacional cortou 0,25 pontos percentuais e agora a taxa fica em 2%. Essa é a informação que nós trazemos. Isso mexeu um pouco também com o mercado. O mercado, nesse momento financeiro, está recebendo os relatórios trimestrais. Eu sei que o relatório trimestral do Banco do Brasil, ele veio numa situação mais negativa e é sobre esses e outros assuntos que eu converso agora com Walter Pulga Júnior para saber a respeito do que vem acontecendo com o mercado financeiro. Vou andar até aqui para conversar com Walter Pulga. Pulga, tem muita coisa acontecendo no mercado financeiro brasileiro, Selic mais baixa e outra, né? O pessoal posicionou ontem que pode cair mais, né? Esse fator é interessante, quero que você comente. E também esses relatórios trimestrais de grandes empresas, Banco do Brasil com prejuízo, como é que vem a situação aí do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, vamos começar pelo câmbio, não, Fabiano? Porque o que ocorre é que a decisão ontem do Conselho de Política Monetária do Banco Central de reduzir de 2,25% para 2% a taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, deve estimular ainda mais a retirada de dólares do país dos investidores estrangeiros rumo a outros mercados. Se a remuneração aqui não é boa, vamos dizer assim, atrativa, lógico, esse capital procura outros mercados. Por isso, essa decisão de reduzir pela 9ª vez seguida a taxa básica de juros, se por um lado agrada muitos brasileiros, de outro, lógico, espanta, né? Vamos dizer, desestimula os investidores que aqui tinham recursos. Para se ter uma ideia, este ano já saíram do Brasil mais de 43 bilhões de dólares, né? Os investidores levaram esses 43 para fora. Em julho agora, a diferença entre dinheiro que entrou no país e dinheiro que saiu é negativa em 3 bilhões e 300 milhões de dólares. E boa parte dos analistas considera que uma das razões é justamente a taxa Selic recuando. E mais, o Banco Central sinalizou, através do seu Conselho de Política Monetária, que
deve ainda analisar a possibilidade de reduzir ainda mais a taxa Selic na próxima reunião, que ocorre aproximadamente daqui a 45 dias. Portanto, de olho na informação. Se há uma saída de dólares do país, a tendência é uma procura maior por dólares aqui, lógico, e o dólar vem em alta. E neste momento o dólar sobe. Aliás, já passou de 5,36 na venda. Um negócio feito em valor mais alto no dia foi 5,35 mais 92, perto de R$ 5,36. Agora, o dólar é negociado na faixa de 5,34, eu acompanho aqui, uma alta superior a 1%, a 5,34 mais 73. Portanto, o dólar continua avançando sobre o real e a expectativa é de que continue avançando ainda mais a continuar essa taxa de juros mais baixa. Lógico, isso é um movimento consequência dessa redução da taxa básica de juros. No que diz respeito à Bolsa, lógico, o investidor brasileiro que estava em renda fixa passa para a renda variável, procura entrar na Bolsa, aproveita valores mais baixos dos papéis de empresas brasileiras e das dúvidas e incertezas causadas pela pandemia e volta à Bolsa. A nossa Bolsa sobe agora para 103.760 pontos, mas não foi a melhor pontuação do dia não. A nossa Bolsa chegou a subir mais. Neste momento, sobe quase 1%, mas já passou de 104 mil pontos e há estimativas de que podemos rapidamente atingir os 105 mil pontos. Esses balanços de empresas que são divulgados agora provocam oscilação no valor dos papéis, mas de qualquer modo, o investidor não tem muita alternativa. Se a taxa de juros dos títulos públicos cai muito e a taxa Selic é referência para a taxa de juros dos títulos do governo, lógico, ele corre para a Bolsa, que é a chamada renda variável, procura ganhar em outro lugar e vai no risco. Aumenta, lógico, o risco, corre para a Bolsa. Nós temos a Petrobras agora perto da estabilidade com uma leve alta, temos vários papéis em alta mais acentuada. Ontem nós tivemos, por exemplo, papéis do setor de celulose em alta, mas esses balanços com prejuízo ou com algum lucro vão provocando, de alguma maneira, alterações no valor das ações. Mas há, de fato, uma corrida do investidor da renda fixa para a chamada renda variável. Por isso, a nossa Bolsa tem tido alta. Entre as maiores baixas hoje nós temos Embraer, né, que é uma empresa que tem tido altos e baixos aí em função de negociação fora do Brasil, rompimento de contrato com a Boeing, retomada de negociações, mas de outro lado nós temos a Brasil Foods em alta agora de quase 5,5%. Então no setor de agronegócio, Brasil Foods é destaque, vem em alta. Os frigoríficos devem ter algum ganho, as ações de frigoríficos na Bolsa devem ter algum ganho durante esta semana. Fabiano, muita oscilação no mercado, mas o fato é que há apetite do investidor brasileiro por papéis, por renda variável, e eles correm para a Bolsa. Por isso, a Bolsa continua com pontuação mais alta, mesmo com o dólar avançando sobre o real. É com você. Obrigado, Pulga. Até daqui a pouco. O Pulga vai voltar aqui na edição do Agricultura BR, hoje pelo Agrocanal. Você que está nos acompanhando pela internet, sabe que você não está acompanhando pela internet, não está no canal do Boi, hoje estamos aqui pelo Agrocanal. Daqui a pouco ele volta para falar sobre café e sobre o que vem acontecendo em relação a déficit do produto. E eu sigo aqui falando sobre soja, já que a gente falou um pouco sobre dólar, sobre o mercado, o apetite dos investidores. Vamos saber agora como é que vem soja sendo negociada nos portos brasileiros. Você vê aqui a soja com entrega, agora no mês de agosto, a R$ 117,00 a saca de 60 quilos, é o que nos informa a Grãos, valores estáveis em relação àquilo que nós tínhamos nesta última quarta-feira. É o destaque do Agricultura BR, é o que eu vou trazendo para você, que agora fala sobre contratações de crédito. E de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as contratações de crédito rural dentro do Plano Agrícola Pecuário da campanha 2020-2021 totalizaram, no primeiro mês da safra, 24 bilhões e 150 milhões de reais. Um recorde, é o que nós vamos mostrar agora nesse gráfico que você acompanha conosco aqui em tela. Posição para julho, a 24 bilhões e 150 milhões de reais. É um recorde realmente muito expressivo, porque traz um aumento dessa tomada de crédito em 50%, de acordo com as informações do Ministério da Agricultura do Brasil.
E eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre produção de milho no estado do Paraná, segunda safra, o que vem acontecendo nas áreas de produção e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco, o contato do Facebook está na tela. Eu vou para o intervalo e volto já. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou por 90 dias a prorrogação da consulta pública para a fabricação de produtos fitossanitários voltados para a agricultura orgânica, com aprovação. O prazo, que finalizava neste último mês de julho, agora fica estendido até o final do mês de setembro. A intenção é buscar, dentro da cadeia produtiva, situações importantes e que tragam ali soluções para a fabricação desses insumos. Com o clima favorável, a colheita do milho de segunda safra tem andado lá no estado do Paraná. É o que vai nos mostrar agora o repórter Mauro Andrade. O bom preço do milho motivou vários produtores a apostarem no milho de segunda safra aqui no norte do Paraná. O milho ele é uma cultura muito interessante, desde que ser feito na técnica e na época certa. Aqui na nossa região, o milho de verão, a gente aboliu ele aqui, porque aqui a altitude é muito baixa e muito quente e a produção dele não é lá essas coisas. Agora a gente fez a opção para aplicar dentro do soja-milho. Então você tira a soja e entra com milho, é a famosa safrinha, né? Que virou um safrão para nós, graças a Deus. Então você tem que ter um custo baixo, fazer um seguro bem feito, para você não ter surpresa com a segunda safra. Para você não perder o que você ganhou no verão, vamos falar assim. O milho esse ano teve um preço, a partir do Covid, né, o preço do milho se estabilizou e subiu bem, o que está ajudando a gente agora nessa entrada aqui no Paraná, acho que norte do Paraná, entrada de safra, mas já teve bastante milho colhido aí no resto do Brasil e o preço está se mantendo. A única coisa que está pesando para a gente é que não subiu só o preço do grão, subiu o dólar também, o que causou os insumos nossos também para as próximas safras também subiram o preço. Então a lucratividade aí não vai ser tão alta como a gente esperava, mas faz parte e acredito que essa safra desse ano vai ser muito boa. De Cambé, no Paraná, Mauro Andrade. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com milho lá na Bolsa de Chicago. Hoje tivemos relatório de vendas e exportações, vendas pouco expressivas para milho, mesmo com as várias compras que foram exercidas pela China. Os números apresentam ali aqueles volumes que aconteceram de vendas na semana encerrada no dia 30 de julho. Vamos ver como é que o mercado ele reage. Nós temos aqui milho também vindo na estabilidade. Milho poderia até ter um pouco de alta hoje, mas vem estável com a posição de setembro a $3,11 o bushel, dezembro $3,23, março $3,34 por bushel e maio $3,43 mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco com milho lá na Bolsa de Chicago. Olha, depois do intervalo comercial, eu vou trazer para você aqui informações a respeito do mercado do café. Você vai acompanhar o que está acontecendo na maior cooperativa de cafeicultores do mundo e também o que se tem hoje a respeito de demanda e, inclusive, escassez pelo produto. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. E a Organização Internacional do Café trouxe nessa semana um número importante a respeito da cafeicultura. Aponta agora 500 mil de sacas de café e de déficit em todo o mundo. Quem vai explicar a respeito do que acontece agora com esses números, essa invertida que teve a OIC, é Walter Pulga Júnior. Pulga, como que ficou esse déficit agora e como que a organização o explicou? Bom, olha, o que ocorre é o seguinte, vamos lembrar que a OIC
que é um órgão intergovernamental. Ela projetava anteriormente um excedente de produção de café em todo o mundo de 1.850.000 sacas, isso para 2019 e 2020. Isso foi apontado, inclusive, no relatório de junho, né? Em função, em parte, do impacto negativo dos chamados lockdowns, né? Relacionados aí ao coronavírus, que teriam prejudicado o consumo de café em todo o mundo. Ou seja, a redução acentuada se esperava do consumo de café. De lá para cá, no entanto, a OIC ajustou a sua estimativa para o consumo de café em 2019 e 2020. Para mais de 168 milhões, quase 168 milhões e meio de sacas de 60 quilos. A previsão anterior era de pouco mais de 160 milhões. Já aumentou aí para 168 milhões e meio de sacas. Bom, embora a cifra represente aí um crescimento anual de apenas 0,30%, bem abaixo daquela média de crescimento de consumo de café de 2,2% verificada nos últimos 20 anos. Bom, ao explicar essa diferença, né, essa reavaliação, acabou constatando que agora, na safra 2019-2020, há um déficit estimado de 480.000 sacas de café, ou seja, já se prepara, né, para divulgar números mostrando que o déficit no mercado mundial de café será de quase 500 mil de sacas. Bom, esse forte crescimento visto no início da temporada deve ser compensado aí por uma desaceleração econômica global, é o que diz a OIC em seu relatório. Agora, o grupo estimou a produção mundial de café em 2019 e 2020 em pelo menos 168 milhões de sacas. Como o consumo estaria acima de 168 milhões, perto de 168 milhões e 500 mil sacas, lógico, haveria aí um déficit, né? Há uma revisão nos números da OIC. Agora, vale lembrar que as exportações mundiais de café, elas recuaram 5,3% em junho, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Recuaram aí para 10 milhões e meio de sacas de 60 quilos, em parte também devido à menor produção, segundo o relatório da OIC. Agora, as exportações de café arábica tiveram com isso uma queda de 10% em junho, caíram aí para 6 milhões e 420 mil sacas de 60 quilos, enquanto os embarques de robusta, de outro lado, avançaram 3%, né? Passaram aí de 4 milhões e 150 mil sacas. Agora, esse déficit anunciado já no início desta semana e amplamente divulgado anteontem e ontem no mercado internacional de café, mostra e explica, pelo menos, por que nós temos tido aí uma recuperação nos preços do café. Para se ter uma ideia, ontem o café subiu, o levantamento do CPEA, a R$ 585,17 a saca em média, uma alta de mais de 1%. Neste mês de agosto, café já subiu no indicador CPEA 4,23%. Café robusta, de outro lado, também sobe neste mês, sobe 2,36%, mas ontem no mercado tinha uma queda de quase 2%. De qualquer maneira, o que se mostra é que há uma perspectiva de recuperação dos preços do café no mercado brasileiro e no mercado internacional em função dessa perspectiva de déficit aí agora que muda e muito o panorama que nós tínhamos em junho. Portanto, de junho para julho, uma grande diferença na avaliação da Organização Internacional do Café para o mercado mundial, produção, consumo, ou seja, temos agora a perspectiva de um déficit no mercado de café entre o que vai se produzir e o que vai se consumir. Portanto, de olho na informação cafeicultor, os preços podem continuar em alta na medida em que esses números forem se confirmando nas próximas semanas. Fabiano? Tá certo. Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, hoje aqui pelo Agrocanal. Vamos agora trazer em destaque para você informações e números da Coachupé. A maior cooperativa de cafeicultores do planeta chegou a 70% de colheita em suas áreas de produção. É o que nós vamos mostrar agora num comparativo com o ano passado e também 2018, que pega a mesma bienalidade. Veja só o que acontece. Em 31 de julho, até 31 de julho de 2018, a colheita dos cooperados estava em 72%. Era um padrão bianual.
No ano passado, com um padrão bianual diferente, chegava a 87,5%. Agora, até 31 de julho de 2020, 70%. Então, a nossa comparação válida aqui é entre 2018 e 2020, vem com atraso de 2 pontos percentuais, um pequeno atraso em relação ao ano de 2018 para os cooperados da Cochupé. Vamos ver agora quais são as áreas de produção desses cooperados que estão mais adiantadas. Vamos agora acompanhar que estão aqui na tela. Nós temos aqui o sul de Minas, vindo com 79,3%, São Paulo, 78,5%. A maior área de produção de café do Brasil é o Cerrado de Minas, vindo agora com 52,4%, onde tem a maior parte da concentração dos cafeicultores também da Cochupé, é o que a Agricultura BR destaca para você. E que agora fala de estoques privados. E de acordo com os números da Conab, atualmente o Brasil tem estocado entre o chamado estoque privado, 13 milhões e 100 mil sacas de café. É o que eu vou mostrar agora na tela. Você acompanha comigo os dados relacionados aos estoques neste momento. Nós temos aqui no Brasil 13 milhões e 100 mil sacas, uma alta de 1,5%, chegando agora com Arábica a 87% deste total, 13% sendo de café Conilon. O restante informados refere-se ao armazenamento aí do Conilon ou Robusta, que representam algo em torno de 1 milhão e 700 mil sacas. Desses 13 milhões e 100 mil sacas, cerca aí desses 13 milhões e 11 milhões de saca, 11 milhões e 700 mil sacas são de café Arábica. Esses são os dados divulgados pela Conab, que a Agricultura BR vai destacando para você. Vamos ver agora como é que vem café Arábica sendo negociado no mercado futuro, na plataforma Ice Futures, na Bolsa de Nova York, a referência aqui para o Brasil, hoje caindo, derrubando um pouco dos ganhos que nós tivemos nesta última quarta-feira. Observe que a posição de setembro vem a $1,19 mais 10 a libra peso. Dezembro, $1,21 mais 5 por libra peso. Março, $1,23 mais 5. E a posição de maio, $1,24 mais 25 a libra peso. São os negócios que eu destaco agora com café Arábica na Bolsa de Nova York. E nós estamos com alta com o dólar. Apesar da queda que nós vimos, ontem foi um dia muito positivo, porque subia café Arábica, subia dólar. Hoje o Arábica, ele recua na Bolsa de Nova York, mas aparentemente vai havendo uma compensação. Confira agora os números nas cotações de mercado. Vamos dar uma olhada agora no café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para os negócios com o Conilon no Brasil. Robusta, que também subia durante essa semana, tem aqui nas duas posições de mais curto prazo algum recuo. Posição de novembro, $1.360 a tonelada, recua 0,14%. Janeiro, $1.369, com queda de 0,29%. Posições de março e maio, apesar do campo positivo, vem com poucos contratos negociados. Posição de março, $1.395 a tonelada, com alta de 0,43%. Maio, $1.413 a tonelada, com elevação de 0,42%. E a estiagem vem se tornando um grave problema na região centro-oeste do país e um combustível para situações que vão sendo enfrentadas na região. Inclusive, situação que deve se agravar porque ela deve perdurar por mais 2 meses com pouca ou nenhuma chuva. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Saulo Lopes. O Brasil tradicionalmente sofre nessa época de estiagem, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, segundo o INMET, está sofrendo mais, porque de janeiro a abril desse ano choveu menos do que se esperava, cerca de 750 milímetros, e daqui para frente só vai piorar.
A situação só deve mesmo se normalizar a partir da segunda quinzena de setembro a outubro. Nessa época do ano é o predomínio da estiagem em grande parte do Brasil. A parte central sudeste do Brasil, né, também parte do sul da região norte, interior do nordeste, tudo é predomínio de estiagem sem chuva. E daí, quando vai ficando mais dias sem chuva, a atmosfera está ficando mais seca, consequentemente a gente tem mais baixa umidade do ar, com valores críticos aí, chegando abaixo de 20%, como já tem chegado nos últimos 15 dias, mais ou menos, em grande parte dessas regiões, principalmente Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, até mesmo em Rondônia, até no sul do Amazonas, a umidade tem chegado a valores abaixo de 30%. Para você ver, ali numa região que é completamente úmida, né? Mas a atmosfera também está seca ali no sul do Amazonas, no Acre e Rondônia. A gente vai persistir ainda com esse período de estiagem ainda no decorrer dessa semana e na próxima semana também. Ainda condições de estiagem em grande parte central do Brasil, a parte sul do Amazonas também, parte sudeste do Brasil, sem condições de chuva, a parte do nordeste do Brasil, todo o interior também sem condições de chuva, Tocantins, Minas Gerais e até na região sul do Brasil também, ainda sem condições de chuva, porque há um indício da mudança da condição de tempo para a condição de chover somente lá pelo dia 12, começando no Rio Grande do Sul. Os 3 estados do Brasil que têm sofrido com estiagem, basicamente o noroeste do Rio Grande do Sul, com os plantadores de arroz e trigo, agora expandiu o sofrimento para o Paraná, bem na época do milho safrinha, que também sofre com este problema de umidade relativa do ar baixa e sol queimando. O problema do Paraná, da safrinha, vamos dizer assim, propriamente dito, né, foram as estiagens que tiveram também no decorrer ainda do primeiro semestre, né? As estiagens que tiveram principalmente nos meses de março, abril e maio, março e abril, que fez com que houvesse essa condição de sofrer a safrinha do Paraná. Segundo o Instituto de Meteorologia, agora, em agosto e até boa parte de setembro, a umidade relativa do ar em 85% do território nacional deve ficar por volta de 20% a 30%. É necessário, então, consumir bastante água, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal para a sobrevivência, para a manutenção da saúde, é cerca de 60%. Portanto, tomem água e se resguarde do sol. De Brasília, Saulo Lopes. A Expo Genética deste ano, 2020, ela é totalmente virtual e vai acontecer com transmissão pelo canal do Boi. Então, nas próximas semanas, você vai ter muita novidade por aqui. E para falar um pouco a respeito do que vai ter nessa edição, a repórter Kylie Rodrigues conversou com José Luiz Josaquian, ele que é diretor técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e falou um pouco do que está por vir por aí. Atualmente, o programa controla cerca de 3.600 rebanhos de todas as raças zebuínas em todo o território nacional por meio de suas 3 provas zootécnicas: controle do desenvolvimento ponderal, provas de ganho em peso, controle leiteiro. Ao longo dos anos, as informações do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, permitiram concepções de módulos que tratam da seleção. O programa trabalha em conjunto de características. Tanto na produção de carne quanto na produção de leite, não existe uma única característica que tem impacto econômico para o criador ou impacto em termos de sustentabilidade ambiental, enfim. Uma das técnicas para trabalhar com várias características simultaneamente é criar índices de seleção, o que os especialistas chamam de agregado genético. Trabalha todas as características envolvidas no programa, seja peso a desmama, habilidade materna das vacas, peso ao ano de idade, perímetro escrotal, stayability, características de carcaça, no caso do leite, a produção de leite, a qualidade do leite, persistência de lactação, enfim. Todas essas características são, a gente diz que elas são ponderadas bioeconomicamente. Os novos rumos da economia mundial provocam grandes mudanças nos setores produtivos. Para adaptar-se a essa dinâmica, os pecuaristas necessitam utilizar tecnologia capaz de maximizar a produtividade com a melhor relação custo-benefício. Dá peso para essas características num índice que soma 100 e você dá um percentual de peso. Por exemplo, para gado de corte, peso a desmama é uma característica importante? Porque a unidade de venda no mercado
especialmente é o bezerro desmamado. Então, o peso do bezerro tem um valor econômico muito forte. No nosso caso, esse índice é chamado de IABCZ, né? Índice ABCZ, que contempla aí todas as características de crescimento, as maternais, as características de fertilidade e as características de carcaça. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Olha, 3 engenheiros agrônomos desenvolveram um livro que é muito interessante porque ele traz ali debates sobre fatos e coisas que são ligadas para o desenvolvimento da agricultura. Quem conversou com um deles foi o nosso repórter Mauro Andrade e a entrevista você confere agora. É no setor rural que o Brasil demonstra sua força e assume importância cada vez maior no cenário internacional com a produção de alimentos. Porém, no mercado interno, circulam informações, na maioria das vezes negativas e equivocadas, sobre o agronegócio brasileiro, e essas informações se espalham e passam a ser aceitas como verdadeiras, sem maiores questionamentos. É o que acontece com a tecnologia dos transgênicos, o desmatamento na Amazônia e o uso de agrotóxicos. O livro Agricultura, Fatos e Mitos procura trazer ao debate informação técnica com fundamentação científica. Eu conversei com Décio Gazzoni, ele é pesquisador da Embrapa e um dos autores do livro. Acompanhe. No livro, nós procuramos contar os fatos da forma mais realista possível e elencamos diversos mitos que a gente procura explicar e desconstruir. Alguns mitos. A agricultura usa 82% da água doce do mundo. O Brasil exporta 80 trilhões de litros de água todo ano junto com produtos agrícolas. 1 quilo de carne precisa de 15 mililitros de água. E agrotóxico causa câncer, deformações congênitas, fetais, e que a lei é muito fraca para coibir isso. E o Brasil é o maior usuário de agrotóxicos do mundo. Refizemos os cálculos e está muito longe disso. E o telespectador deve lembrar que ano passado saiu aquele trabalho realizado com peixes, em que a conclusão é que mesmo com 3% da dose recomendada pela Anvisa, o agrotóxico não era seguro. E aqueles outdoors espalhados pela cidade, que o brasileiro consome 46 litros de agrotóxico por ano. Nós refizemos os cálculos, está muito longe disso. Também analisamos se alimentos orgânicos são mais nutritivos, mais saborosos, mais rentáveis, mais baratos, mais favoráveis ao meio ambiente. Aí tem a questão, a agricultura orgânica não usa agrotóxico? E a engenharia genética, é coisa do bem ou do demônio? É diferente na agricultura e na medicina? Temos que lembrar que o cientista só usa as ferramentas que a natureza também usa. Tudo isso está lá no livro. Aos interessados, o livro já está disponível no formato digital, no portal Amazon e no formato impresso na editora Baraúna. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E a Emater do estado do Paraná tem apoiado os produtores que querem trabalhar com orgânicos. Você vai conhecer agora uma área de produção de morangos que tem atuado dessa maneira na reportagem de Mauro Andrade. Existe uma parcela de consumidores cada vez maior interessada em produtos orgânicos livres de agrotóxicos. E os técnicos da Emater dão suporte para viabilizar a iniciativa dos produtores. Nós estamos em Rolândia, no Paraná, para conhecer um cultivo de morango orgânico. Nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Felipe Furlan, da Emater, que dá assistência aos produtores. Felipe, então explica para nós como é que está as associações ou esse grupo de produtores orgânicos aqui em Rolândia, como é que ele nasceu, como é que foi essa ideia? Rolândia ela é um município que tem bastante demanda pelos produtos orgânicos, né? Então a Emater recebeu essa demanda e precisou formar um grupo de produtores
todos alinhados com o mesmo pensamento, que visavam atender essa demanda do consumidor. Existiam algumas formas de certificação, de processo de conseguir o selo do orgânico, só que a gente encontrou algumas dificuldades, seja por valor, seja por demora, e o grupo aqui optou por formar um conjunto de produtores, que chama Grupo Caviúna, e entrar no tipo de certificação participativa, que é onde vários produtores vistoriam uns aos outros para conseguir esse selo. Esses produtores chegaram a fazer curso, eles estão capacitados para atuar no setor de orgânicos? Sim, para você entrar nesse sistema, você tem que ser associado a alguém que já faz esse tipo de certificação. O Grupo Caviúna, então, ele se filiou à rede Ecovida por meio da filiação ao Grupo Peralba Rosa, que é um núcleo ali de Londrina. E como requisito para a gente continuar o processo aqui no município, alguns produtores do grupo precisaram ser capacitados. Então, nosso grupo hoje tem 9 famílias e das 9, 4 pessoas são capacitadas. Elas podem fazer tanto vistoria interna, que seria só aqui no município, quanto externa. Quando alguém precisa de gente para cumprir esses requisitos, a gente dá uma força e vai fazer certificação externa. E quais são as espécies agrícolas que vocês estão produzindo no modelo orgânico? Aqui em Rolândia, a gente tem uma variedade muito grande de produtores, né? de cultivos. Aqui se baseia principalmente no morango, temos áreas de maracujá, tomate e folhosas. Então, a gente consegue atender boa parte da demanda da população, né? E agora a gente está tentando focar um pouquinho mais para a merenda escolar, que o governo tem uma proposta que até 2030, 100% da merenda seja de origem orgânica. E hoje a gente está um pouco distante, mas com certeza vamos conseguir atender essa meta. Felipe, e as dificuldades que aparecem no cultivo orgânico? Existem soluções? Os produtores estão avançando na direção técnica? O cultivo orgânico ele evoluiu muito. O cultivo de hoje não é a mesma coisa do que 10, 15 anos atrás. Hoje a gente tem mais facilidade de solucionar os problemas devido a produtos novos registrados no mercado, a maior acessibilidade do produtor a informações. Hoje grande parte deles tem, além da Emater, conseguem buscar informações na internet. Então ele agilizou muito esse intermédio entre o técnico e o produtor. E eles estão conseguindo superar todos esses desafios. E aqui, pelo menos aqui no nosso grupo, estão bem satisfeitos com o processo. Preço e mercado. Produção orgânica fica de pé, paga mais, remunera? Depois que você consegue o selo certificado, com certeza eu vou conseguir atingir uma fatia diferenciada do mercado. Às vezes acontece de um produtor orgânico não conseguir desovar todos os seus produtos como orgânico, mas ele tem uma vantagem, ele consegue atingir a parte dos orgânicos e dos convencionais. E o preço é diferenciado, geralmente paga 50%, 60% a mais do que eu consigo com o preço do convencional. Ok, Felipe, obrigado aí pelas informações, sucesso nesse trabalho que tanto o consumidor como a natureza agradecem a iniciativa de vocês. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade. Confira rapidamente como é que vem soja em Chicago neste momento. Soja em Chicago agora começa a inverter a situação aqui, vindo para alta. Posição de setembro a $8,75 por bushel. É estável, mas viés de alta. Novembro, $8,79 o bushel. Janeiro, $8,85 mais 4. E março, $8,87 mais 6. Viés de alta nesse momento, apesar da estabilidade. Vamos dar uma olhada no dólar comercial, então. Veja comigo como é que vem a moeda norte-americana agora. Olha a alta para o dólar, 1,10% de alta a R$ 5,35 mais 2, moeda norte-americana no Brasil.
Vamos falar sobre tecnologia agora no Agricultura BR, voltado para a agricultura e para todos os tipos de cultura que são trabalhadas. Ela traz resultados que utilizam melhor de um processo de fotossíntese. Para explicar como é que funciona e principalmente um lançamento novo que está ocorrendo neste momento e que garante melhores resultados ao produtor rural, eu vou conversar agora pela internet com o diretor da Keep International, Fernando Dedemo, que conversa conosco. Fernando, um prazer falar com você mais uma vez aqui no Agricultura BR. E aí temos aí a Keep fazendo um novo lançamento, trazendo uma nova tecnologia para o produtor rural, tecnologia que já está disponível, inclusive pensando na safra 2020-2021, como é que ela funciona, como é que ela atua sobre as culturas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? É um prazer estar conversando com você e com todos os nossos parceiros aí do canal do Boi, agricultores e pecuaristas. Essa semana é uma semana muito importante para nós da Keep International, pois nós estamos lançando um produto que hoje nós podemos falar que é 2 em 1, né? Que é um produto que condiciona a cauda e também a folha. A folha já vem da tecnologia do Keep Pro, que é o estimulante de vigor fotossintético. E a cauda, nós estamos trazendo um produto que nós temos 5 garantias de adjuvantes e mais o grande veículo, que é um óleo extraído do milho, que é onde faz aí uma grande diferença na cauda que está sendo levada para dentro do tanque do pulverizador, do avião, do drone, enfim. Apontando como característica do produto, desse novo lançamento, dessa química que está sendo colocada, qual a principal característica que traz a vantagem competitiva para a produção, para as áreas que forem utilizadas? É um produto que, com essa base de óleo vegetal que tem nessa composição, na dosagem de 340 ml por hectare, nós conseguimos melhorar a mistura da cauda do tanque. Tá? Então, muitas das vezes a gente já sabe, né, que a água não mistura com óleo. E no caso, eu vou fazer algumas gravações para mostrar para vocês como faz essa mistura, que é muito simples. E a partir do momento que existe os produtos dentro do tanque e ele sai da ponta do bico até a folha, que é o nosso alvo, ele tem as características de uma cobertura de óleo nessa gota. E aí faz com que o benefício dessa gota que chega até o alvo não se perca aí por deriva, né, por evaporação. Então, essa gota chegando ao alvo, batendo na folha, com os adjuvantes, com as características exclusivas dos adjuvantes para o óleo vegetal, que é o do milho, ele então melhora a absorção, e aí a tecnologia Keep Pro, do Mr. Keep Coolers, faz com que a planta se desenvolva melhor através da fotossíntese. Então, a grande característica é que você não está perdendo produto, né, por deriva, e sim um produto está sendo utilizado 100% na planta, na cultura que você está usando, né? Porque muitas das vezes a gente para a aplicação quando tem uma temperatura alta, quando tem uma umidade muito baixa, e esses daí não são mais os grandes problemas que a gente vê, tá? Inclusive o próprio vento, né, que é um grande problema, ele, para o nosso caso desse produto, ele chega a ser um aliado, né? Porque realmente o vento serve para levar essa gota ao alvo, né? E quando a gente fala alvo, não é só a parte superior, e assim a parte do bacheiro das culturas, no caso. Tá certo, Fernando. Então, o produtor rural, utilizando isso e, claro, observando também as orientações do maquinário, consegue resultados melhores. Fernando, nós estamos aqui no Brasil
já em vias de começar um cultivo de uma das maiores safras em relação ao que nós já fizemos. A safra já está sendo bem planejada, já está com uma comercialização antecipada muito forte. Eu vou citar o estado do Mato Grosso, no caso da soja, que vai ocupar aí mais de 10 milhões de hectares em relação à sua produção, uma produção estimada em mais de 35 milhões 183 mil toneladas, e já está com 46% comercializado. Então, tem que produzir, tem que ter produtividade para garantir essa rentabilidade. Esse é um produto que já está no mercado. Sim, o produto, inclusive, nós estamos comercializando ele já em todo o Brasil, através até da divulgação de vocês, que chega para nós aqui através do call center. Nós também estamos no nosso site, comercializando pelo e-commerce, né? E já recebendo muitos telefonemas para conhecer o produto e ver qual é o grande diferencial. Porque realmente um produto onde a gente melhora a eficiência da cauda e chegando até a planta e fazendo com que o produto da tecnologia Keep Coolers, o Keep Pro, faz o estímulo de vigor fotossintético, isso realmente é um grande diferencial, né? E a gente está realmente aqui na correria, porque as coisas estão acontecendo, mas a gente está hoje enviando produtos para o Brasil inteiro. Sendo ele agricultor, mesmo pecuarista, para utilizar nas pastagens, pode ter acesso? Como é que ele tem as informações, Fernando? O pecuarista também, que já está se preparando para essa safra, né, para melhorar o seu pasto, vocês podem entrar em contato com a gente através do site, né, que está sendo falado todos os dias, aí, todo momento no canal, que é o keeppro.com.br, pelo telefone, que é o call center, que também é o WhatsApp, o 16-3761-0262. E pecuaristas, vocês terão realmente um produto que 2 em 1, como eu já falei, que esse produto que vocês talvez já costumam usar produtos para fazer a parte de um herbicida para folha larga, esse produto já tem o óleo, onde melhora até mesmo a eficiência aí esse herbicida, né, que rompe ali a camada de cera da planta e faz a absorção, e aí você então terá um pasto com maior produtividade, né, porque o produto Keep Pro sempre vai da folha para a raiz. Então você vai aumentar aí o enraizamento da sua cultura e, consequentemente, terá uma produtividade muito melhor e para aumentar aí também o ganho em arrobas aí, que o nosso Brasilzão aí está com preços excelentes e com condições maravilhosas aí para o agronegócio para esse ano. Maravilha, Fernando. Eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado. Adriano, eu só queria lembrar que esta semana, como é uma semana de lançamento, nós estamos com descontos, né, tanto no Keep Pro quanto no Keep Pro Plus, tá? Então podemos ofertar e oferecer aí excelentes condições para os nossos parceiros pecuaristas e agricultores aí, né? E que venha essa safra maravilhosa que nós estamos tanto esperando. Um grande abraço, Fernando Dedemo, falando um pouco a respeito dessa tecnologia que é utilizada nas mais diversificadas culturas, trazendo sempre resultado ao produtor rural. Vamos falar agora do @play, já está aqui na tela para mim. Eu vou até o outro estúdio agora conversar com Gideone Cruz, consultor do @play, que vai nos trazer aqui algumas atrações. Boa tarde, Gideone. Muito boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde a todos. Fazendeirada da região aí do MS, regiões aqui próxima a Campo Grande, o @play traz para você hoje uma grande oportunidade de você fazer aquisição de fêmeas da nossa raça mãe Nelore, uma vacada carcaçuda, um espetáculo. E você que entende, sabe engordar um animal, e eu acredito que o MS é referência,
o produtor sabe bem como engordar, como terminar o animal, e a vaca, né, com o mercado interno, a aceitação é muito boa. Então, eu vou pedir para pôr na tela aí o lote, para vocês entenderem melhor. Lote com 21 vacas Nelore para engorda em excelente estado corporal, pesando em média 418 quilos, com boa genética para o acabamento em confinamento ou semi-confinamento. Oportunidade para o invernista ter ótima rentabilidade. Os animais se encontram a 15 quilômetros de Campo Grande e a 5 de Terenos. Local de fácil acesso na beira da rodovia. Facilidade no embarque. Dê seu lance online agora no @play.com ou entre em contato pelo telefone 67 2107 8727. Envie o WhatsApp para 67 991 50 000. Não perca essa oferta. Acesse sua conta ou faça seu cadastro em nosso site para lançar neste lote de 21 vacas Nelore para engorda. @Play, plataforma digital de leilões e negócios. Ótima oportunidade, não é verdade? Entre em contato comigo agora no 67 991 50 000 ou acesse a plataforma, essa multiplataforma de negócios aqui do canal do Boi, do Agro Canal, o @play, e faça seu cadastro para você dar lance. Quer saber quanto custa? Liga para mim que eu vou falar para você. Então, é isso aí. Obrigado, viu? É com você, Fabiano. Tá certo, Gideone, um grande abraço a você, boa tarde. A Agricultura BR segue por aqui. Agora, já finalizando essa edição, eu volto logo mais aqui pelo Agro Canal. Hoje nós estamos tendo um grande evento, grande leilão no canal do Boi da CFN, mega leilão de touros. Quer fazer bons negócios, muda para lá, dá uma olhada, pelo menos dá uma olhada nos reprodutores. Olha, grande oferta que você não pode perder. Nos vemos logo mais aqui no Agro Canal nesta quinta-feira. A todos uma excelente tarde e até mais.